iniciozinho, né, da formação, é o pré-cambriano, da formação da Terra, tá? E esses períodos aqui, ó, daqui para cá, né, do Adiano para o Arqueano, são 3,8 bilhões de anos. E aqui são 2,5 bilhões de anos, tá? E aqui a gente vê, né, em cima aqui o outro éon, né, é o éon fanerozoico. Fanerozoico. Quer dizer nada mais do que vida evidente, né? Aí entra, professor, vida evidente. É exatamente no Fanerozoico que começam a aparecer os primeiros organismos com esqueletos externos e com conchas, passíveis de serem fossilizados e de serem encontrados no registro fossilífero. Até aqui, né, teve vida? Teve, a gente vai ver, né? Só que a gente vai ver ó, que aqui, ó, o primeiro período, né, do Fanerozoico, aqui a gente tem as 3 eras. Aqui, ó, o Paleozoico, que é vida antiga, quer dizer, vida antiga. Aqui a gente tem o Mesozoico, que é vida intermediária. Professor. Toda essa tabela aqui, ela foi montada baseada nos fósseis, né? Aqui, até o pré-cambriano, mais na quantidade de rochas que foram encontradas, e também, e a partir do pré-cambriano, os diferentes tipos de fósseis que foram sendo encontrados ao longo do mundo, né? E que foi ajudando a montar esse quebra-cabeça. Pode perguntar, alguém querer fazer uma pergunta? Não, eu ia pedir para o senhor dar um zoom para poder enxergar melhor. Tá bom. Tá, obrigada. Aqui. Melhorou? Botei 120%. Sim, melhorou, né? Tá bom. Mesozoico, que quer dizer vida intermediária, e aqui o Cenozoico, que é a nossa era atual, né? Cenozoico, que quer dizer vida recente. O mais interessante aqui, né, que a transição aqui, ó, daqui para cá, são 540 milhões de anos, ou seja, você teve de 4,5 bilhões de anos até 540 milhões de anos, poucos períodos, ó, poucos éons, né, é o pré-cambriano, porque nesse período aqui, nessa época aqui toda, né, de 4,5 até mais ou menos 540 milhões de anos, a vida não era uma vida evidente. Poderia ter vida, sim, mas deve ter sido organismo de corpo mole, né, sem partes duras, como conchas, por exemplo, ou esqueletos passíveis de serem fossilizados e que foram praticamente, né, deteriorados, vamos dizer assim, né, foram consumidos, decompostos ao longo do tempo e que não deixaram muitos vestígios. Por isso que a divisão é bem pouquinha, tá vendo? É um longo período de tempo, né, que a gente pode perceber aqui, né, e a divisão é pouquinha. A gente só divide em Adiano, Arqueano e Proterozoico, né, que são as eras, são os éons, né, da era do pré-cambriano, tá? Então, possivelmente porque aqui não tinha uma vida evidente, né? Não tinham organismos passíveis de terem corpos duros, tá bom? Então, aqui, ó, os eventos, né? Então, lembro que eu botei aqui para vocês, ó, eventos geológicos e biológicos, né? Quais foram os eventos aqui do Adiano? No Adiano era uma terra bola de fogo apenas, a gente chama, né? Então, era uma terra, uma bola cheia de magma, vamos dizer assim, né? Totalmente incandescente, né? E que era o início aí, né? A gente vai ver no filme Construindo o Planeta Terra, vocês vão ver, né? No filme Construindo o Planeta Terra, que vem mostrando como é que foi a formação dessa Terra. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho também da origem do universo, a gente vai comentar sobre isso, tá? E aqui na Terra, ali no início, né? Então de baixo para cima, aqui, ó. De baixo para cima são os dos mais antigos para os mais novos, tá? E aqui no Adiano também a gente teve a formação da nossa Lua. Vocês vão ver, né, que a hipótese mais aceita no filme é que um grande planeta, né, praticamente do tamanho de Marte, se chocou com a Terra logo no início da formação, que quase que acabou com a Terra, né, e quase que não estaríamos aqui, né, todo o registro de vida não estaria aqui, porque praticamente a Terra quase se extinguiu, né, nesse período. E esse planeta, que é o planeta Theia, que a gente chama, né, chocou com a Terra, os fragmentos, né, de rochas ficaram em volta da Terra, né, atraídos pela gravidade também, e foram se juntando ao longo do tempo, essa poeira, né, e rocha foram se juntando ao longo do tempo para formar a nossa Lua. Então, essa é a hipótese mais aceita dessa formação. Pode falar. Foi aí que os dinossauros morreram? Não, os dinossauros é só aqui em cima, a gente vai falar deles, ó. Os dinossauros só surgem aqui, ó, no Mesozoico, tá? Bastante tempo depois. Isso aqui é bem o início da formação da Terra mesmo, tá? Então, vamos lá devagarzinho. Aí no Arqueano, a gente já tem a formação das primeiras rochas.
e formas de relevo. E no Adeano, né? No Arqueano, quer dizer. E aqui também, né, a gente tem o surgimento da água. E o surgimento da água é essencial aí, né, para a gente ter a vida, né? E das teorias mais aceitas, né, o surgimento da água é um dos próprios meteoros, né? A gente, praticamente desde o início da formação da Terra, a gente teve grandes chuvas de meteoros aqui na Terra, e esses meteoros eles vinham com alguns cristais de sal, né? E dentro desses cristais de sal, minúsculas partículas de água, né? Gotículas de água vinham dentro desses meteoros também, tá? E aí milhões de meteoros caindo aqui ao longo de bilhões de anos, né, iam trazendo essa água, e essa água aí, aos poucos foi se acumulando aí na atmosfera, né, se acumulando na Terra, né, e pelo próprio processo de resfriamento da Terra também, né, esse vapor d'água ia se acumulando, né, e começaram as chuvas, e começaram a se formar os primeiros lagos, os primeiros rios e os primeiros oceanos a partir daí. Então, esse surgimento da água, a teoria mais aceita, né, é que os próprios meteoros, né, essa chuva de meteoros ao longo desde a formação da Terra que traziam, né, essas gotículas de água aí dentro dele e que foram formando a água aí, né, no nosso planeta, tá? Isso aí são evidências aí né, do Arqueano, tá? E no Proterozoico a gente tem as primeiras formas de vida. Essas primeiras formas de vida eram as bactérias, né? Vou botar aí, cianobactérias. Vou botar aí bactérias, que são as bactérias. Vou botar algas azuis, né? Que é mais conhecidas assim. Algas azuis, cianobactérias. E essas cianobactérias, elas formavam como se fossem colônias, né? Elas viviam em colônias. Como os corais vivem nos recifes e formam colônias de recifes de corais, essas algas azuis também, essas cianobactérias, né? Elas faziam a fotossíntese, né? Começaram a fazer a fotossíntese e elas faziam estruturas, e essas estruturas eram chamadas de estromatólitos. São chamadas de estromatólitos, né? Estromatólitos. Exatamente. Então elas viviam, né, em comunidades, né, em estruturas, e essas estruturas são os estromatólitos. E essas algas azuis, né, elas foram as primeiras aí a fazer o processo de fotossíntese, né? Então elas tiravam o CO2, né, da atmosfera e lançavam o oxigênio, e foram lançando esse oxigênio aí ao longo, né, de milhões, bilhões de anos, vamos dizer assim, né? Então o lançamento de oxigênio inicialmente para os oceanos, né, e posteriormente aí para a atmosfera, tá? Então, esses estromatólitos, né, que eram colônias de algas azuis, colônias de cianobactérias, né, elas tiveram uma importância muito grande, né, no início da formação da Terra, para lançar o gás, né, essencial para a vida, né, que é o oxigênio. Sem ele, né, não conseguiríamos respirar. E o filme Construindo o Planeta Terra vai contar bem essa historinha aí para vocês, tá bom? E aqui no final do Proterozoico, a gente tem uma hipótese também, né, de que a Terra se resfriou bastante. Então, Terra, bola de neve. Então, inicialmente, aí a gente tinha uma Terra bola de fogo, né, vamos dizer assim, e no finalzinho ali, entre 650 milhões de anos, mais ou menos, tá, e 700 milhões de anos, a gente teve um período grande aí, né, de formação de calotas polares que chegaram até a linha do Equador, né? Só para a gente ter uma noção, praticamente a Terra toda ficou aí, né, vamos dizer assim, né, soterrada aí, né, por essa camada de gelo aí de quilômetros aí de espessura que ela tinha, tá? Então, o que explica isso, né, é que as rochas aqui estavam começando a surgir, né? As rochas já estavam bem formadas, e as rochas também têm essa capacidade de absorver o CO2. Então, grande parte do CO2, do dióxido de carbono, ele estava absorvido nessas rochas e não tinha muito dióxido de carbono na atmosfera. Então, quase não tinham nuvens, né? Vamos dizer assim, quase o calor, né, do Sol, ele não era retido aqui mais na Terra. Então, esse calor praticamente ele ia todo embora. E aí, com o tempo, essas calotas polares foram se formando, foram aumentando cada vez mais, saindo tanto do Polo Norte quanto do Polo Sul, pegando as regiões temperadas e chegando até o Equador. E quanto mais gelo, mais esse gelo refletia aí essa luz do Sol, né? E praticamente o calor não ficava retido. A gente vê no deserto, né? No deserto não tem tantas nuvens, então a gente tem um calor absurdo no deserto durante o dia, e de noite é aquele frio intenso, né? Então você tem uma amplitude térmica assim muito grande entre dias e noites no deserto, principalmente pela questão de não ter nuvens, né? De não ter muitas nuvens que retém aí esse calor, mantém esse calor um pouco mais aqui
na superfície da Terra. Então, nessa época, aí, uma das hipóteses mais aceitas é que esse dióxido de carbono ficou muito retido nas rochas, né? Não tinha muito dióxido de carbono na atmosfera, então você não prendia muito esse calor do Sol. Né? Então, esse calor, quanto mais gelo, mais o gelo refletia esse calor para fora da Terra, né? Para o universo, e aí a gente teve a formação dessa Terra bola de neve. Mas, até o filme conta mesmo, né? Que é interessante que o interior da Terra era muito quente ainda, você tinha um núcleo ativo, né? Como a gente tem até hoje, né? E a partir desse núcleo ativo, né? Desse manto ativo que a gente tinha, então muitos vulcões começaram a se formar e esses vulcões começaram a quebrar essa prisão de gelo, vamos dizer assim, que a Terra estava nada nesse gelo, né? Então, aos poucos, os vulcões foram lançando aí dióxido de carbono para a atmosfera, tá? E novamente a Terra ela foi se aquecendo. Então, é uma das que tem aí, tá bom? Dessa formação. Então, esse foi um período muito longo, de 4,5 bilhões de anos até mais ou menos aí 540 milhões de anos, tá? Praticamente 3/4 aí da história da Terra, né? Ou mais aí um pouco, né? Que a gente não teve tantas divisões dessa tabela, principalmente porque a gente não tinha tantos fósseis, né? Essa que é a verdade. Os fósseis que a gente consegue encontrar são mais desses estromatólitos, tá? E hoje em dia a gente tem estromatólitos recentes também. A gente tem 2 lugares de estromatólitos recentes, né? Porque eles são organismos que vivem em ambientes extremos, vamos dizer assim, de muita salinidade, que outros organismos não conseguem viver. Tá? Então a gente tem Shark Bay, né, que é a Baía do Tubarão, que é lá na Austrália, que a gente tem estromatólitos recentes também lá, e por incrível que pareça, aqui no Rio de Janeiro também, na Lagoa Salgada, ali em Araruama, né, que é um ambiente muito extremo também, muito salino, né, que só esses estromatólitos conseguem viver. Né? Então, ali na área do Geoparque Costões e Lagunas, né, a gente tem a Lagoa Salgada ali, que tem esses estromatólitos recentes também. Tá? Eles só conseguem viver nesses ambientes que não tem outros organismos que possam consumi-los, né? Que possam consumir essas algas azuis e essas cianobactérias. Então, são ambientes bem extremos mesmo da formação desses materiais. Até aí, ok, gente? Tranquilo? Professor, essa era glacial que teve, Ah, foi tipo a era do gelo? foi, mas não é a era do gelo atual. A gente teve diferentes, vocês vão ver no filme também, diferentes eras do gelo. Essa foi a primeira, vamos dizer assim, a primeira de todas que ocorreram ao longo do tempo geológico. Mas a gente vai ter tem uma clássica, ó, só da transição que a gente vai ver ali do Pleistoceno para o Holoceno, que são os 2 últimos períodos da tabela, de 1,8 milhões de anos até hoje em dia, a gente teve 18 variações entre glaciais e interglaciais. Então, isso é uma coisa que acontece, né? Normalmente a gente vai ver em climatologia, vocês vão ver quando vocês fizerem, ou comigo, ou com outros professores, que são os ciclos de Milankovitch. Então você tem, né, a excentricidade da Terra, a obliquidade da Terra, então você tem características de 40 e 40 mil anos, por exemplo, né? De 120 em 120 mil anos você tem aí mudanças, né, na órbita da Terra, de tudo que faz com que você tenha períodos um pouco mais frios do que outros. Mas isso aí é um pouco mais para frente. Quando a gente fizer climatologia, a gente vai ter uma aula específica só disso, tá bom? E na tabela, desculpa, na tabela precisa também ressaltar esses pontos Isso, esses principais que eventos, aconteceram? pode colocar os eventos, as idades, é mais ou menos esse modelinho que eu botei aqui para vocês, ó. Beleza. As subdivisões, desde as maiores até as menores, tá? Os eventos principais, né? Todos, né? Se for botar todos aqui, nem consegue montar essa tabela, né? Só os principais mesmo, né? E a idade, né? Mais ou menos a transição, né? Geralmente aqui, ó, é o início, né? 540 milhões de anos é o início de determinado período, né? 2,5 bilhões aqui é o início, vai até 541, vamos dizer assim, né? Aí 540 começa o outro, sempre a gente começando de baixo para cima, no caso dos mais velhos para os mais novos, tá? Beleza. Aí aqui, ó, dentro do Paleozoico, aí a gente já começa a ter mais subdivisões, né? Então aqui a gente tem, ó, os períodos, né? Aqui ó, a gente tem as eras e aqui os períodos, ó. Os períodos do Paleozoico. O Paleozoico nada quer dizer vida antiga, né? Então aqui no Paleozoico a gente tem o Cambriano, aí Ordoviciano. Eu sei porque já faço isso minha vida toda, gente. Desde 2001, praticamente, eu aprendi essa tabela e já está no sangue, vamos dizer assim, né? Siluriano. Professor, Oi. o que significa esse pezinho? Parece um P com um risquinho do lado. E essa bolinha que tem 4 coisinhas saindo dela. Ah, isso aqui é como se fosse a marcação, ó. Tá vendo? Vou desligar aqui, ó. Aí sai tudo. Tá vendo como se fosse a marcação? A marcação, geralmente eu uso isso
para você não dar 2 espaços, entendeu? Como eu sempre Sim. escrevi, né, artigos e tudo, aí vai marcando direitinho, ó. Aí por isso que eu deixo assim, tá? Mas isso aqui é formatação mesmo do meu computador, tá bom? Eu achei que tinha que colocar. Não precisa não. Esse pode tirar fácil, tá vendo? Ó, já tira tudo. Essa aqui em cima. Entendi. Bom, Valeu. Carbonífero e o Permiano. Essa aqui são os períodos do Paleozoico, tá? E aqui as idades, aproximadamente, aqui 540 e 490 milhões de anos, aqui 445 milhões de anos, aqui 360, aqui a gente tem 300, aqui 250. Repararam que as divisões só começam a aumentar, essas subdivisões, a partir de 540 milhões de anos, que aqui, né, no Cambriano, a gente tem a explosão da vida. Como é que é isso, professor, do Cambriano? A explosão da vida no Cambriano. Como é que é isso, professor, explosão da vida? Explosão da vida, porque aqui começaram a ter invertebrados com partes duras. Ou seja, conchas e esqueletos externos. Como esses animais eles começaram a construir, ou seja, eles pegavam os próprios elementos químicos que estavam dissolvidos na água e pelo próprio organismo deles, eles transformavam esses elementos químicos em partes duras para eles, né? São os moluscos, por exemplo, as conchas marinhas, né? Começaram a surgir nesse período, né? E aí, com essas conchas, mesmo o animal morto, né? Mesmo ele morto, essas conchas se depositavam no fundo desse mar. Se fosse um mar lamoso, a gente tem algumas características para se formar um fóssil. Então, a gente tem que ter um rápido soterramento, né? Esse animal tem que morrer, rapidamente ele tem que ser soterrado. Geralmente são sedimentos do tamanho de argila. Argila quer dizer fração, né? Tamanho é 0,062 milímetros. Então, todo material que tem 0,062 milímetros a gente chama de argila, né? Então, um sedimento um pouco mais fino. Então, é essencial a gente ter esse sedimento fino para a gente poder ter o processo de fossilização. Geralmente, um ambiente anóxico, geralmente fundo de oceano, fundo de lago, né? É um ambiente anóxico, não tem oxigênio. O oxigênio, ele ajuda, né? Contribui na decomposição desse material. E também a gente precisa ter ausência de organismos, né, que possam estar decompondo esse material. Então, você tem que ter uma série de características, né, para você se formar esse fóssil. Lembrando lá atrás que eu falei, geralmente tudo que é soterrado é decomposto. Então, o fóssil é uma raridade por causa disso. Ele conseguiu, né, ser fossilizado, sobreviver, vamos dizer assim, né? Ele conseguiu ser preservado, vamos dizer, tá? Mesmo com todas as condições ambientais querendo que ele não fosse, né? Vamos dizer assim, mais ou menos. Então, por isso que ele tem essa importância, os fósseis. E nesse período aqui no Cambriano, há mais ou menos 540 milhões de anos, a gente começou a ter alguns organismos aí com partes duras, né? Com essas conchas e esqueletos externos passíveis de sofrerem o processo de fossilização, né? E aí, por sofrerem o processo de fossilização, começou a gente ter aí uma grande quantidade, né, de animais se formando. E aí, no filme, a gente vai até ver que depois da bola de neve, da Terra Bola de Neve, né, que acabou mais ou menos até aí 540 milhões de anos, né, acreditava-se que não ia achar mais vida. E não, já existia, a vida estava bombando, vamos dizer assim, no fundo dos oceanos, né? E é até uma incógnita, assim, gente, como é que pode, né, de organismos que eram unicelulares, vamos dizer assim, né, que eram as algas azuis, que faziam fotossíntese, para organismos já pluricelulares, né, muito mais complexos, que a gente vai ver vários organismos complexos até daqui a pouco na nossa aula, tá? Então aqui a gente teve essa explosão da vida, né? Invertebrados, né, começaram a aparecer, né? Invertebrados, além de algas, né? Vou botar aqui também, ó. Além de algas marinhas, que é a parte de vegetação. Então, os animais e os vegetais começaram a ficar um pouco mais complexos a partir desse início aqui do Cambriano. Bom? E aí, no Ordoviciano, a gente já tem os primeiros peixes, primeiros vertebrados, né? São os peixes. A gente até vai ver que um desses organismos é o picaia. O picaia é um peixinho pequenininho, de 5 centímetros, que tinha, e que ele tinha a primeira coluna vertebral interna, né? A primeira notocórdia, que a gente chama. Então, provavelmente, esse picaia aí, desse período, né, foi o nosso descendente, vamos dizer assim, o primeiro vertebrado, vamos dizer assim, né, que deu origem a todos os vertebrados, inclusive nós também, tá bom? No Siluriano, a gente já tem aí as primeiras plantas terrestres.
eram os musgos, tá, gente? Os musgos a gente chama de briófitas. Não sei se vocês lembram disso na biologia, né? Mas são aquelas plantinhas ali, os musgos mesmo, né? Quando a gente vai na praia, né? Geralmente nas pedras, sempre tem aquele limo ali, né? Aquele limo que fica nas paredes úmidas e tudo. Essas são as briófitas, tá? São as plantas, né? Que não tem aquele sistema vascular, né? Que não tem um caule, vamos dizer assim, né? Então, as primeiras plantas terrestres são os musgos e elas só conseguiram aparecer na Terra porque começou a se formar o O3, tá? Começou a se formar a camada de ozônio. Formar o O3. O que é a importância da camada de ozônio? Ela impede aí, né? Ela filtra aí os raios ultravioletas do Sol. Começou a se formar o O3, tá? A camada de ozônio. Então, ela filtra. Então, enquanto no mar, né, nos oceanos, a vida já estava bombando, já como a gente vai ver lá no Cambriano, a vida mesmo no terrestre, né, no ambiente terrestre, na Terra, né, só começou a ocorrer no Siluriano, né, com as primeiras plantas terrestres. Aqui, ó. Os musgos, né, que são as briófitas, e principalmente porque o oxigênio, né, a camada de ozônio começou a se formar, começou a impedir, né, a filtrar a entrada desses raios ultravioletas, e aí, a partir daí, as plantas começaram a fazer a transição do ambiente marinho para um ambiente, né, para o ambiente aquático, né, para o ambiente terrestre, tá bom? Aí aqui no Devoniano, a gente tem os primeiros vertebrados terrestres, que eram os anfíbios. Existem até hoje, né? A gente sabe, né? Os sapos, né? Pererecas, rãs, né? Que a gente sabe que são os anfíbios. Então, os anfíbios nada mais são do que a evolução dos peixes também, né? Alguns peixes a gente vai ver, né? Na nossa terceira parte da nossa aula, 11 horas, né? Que a gente vai ver que os anfíbios nada mais são do que a evolução dos peixes de nadadeira lobada, ou seja, que tinha uma nadadeira que era como se fosse uma patinha mesmo, né? O nome dele é até Tiktaalik, que a gente vai ver no filme também. E esse Tiktaalik era um peixe, né, que começou a evoluir, né, criou um sistema pulmonar também para poder respirar, né, eram peixes pulmonados que a gente chama, tá, na biologia. E esses peixes pulmonares, ao longo do tempo, eles evoluíram, né, conseguiram criar um pulmão, né, e conseguiram aí, né, adentrar para um ambiente terrestre, muito também porque a camada de ozônio já estava sendo formada, já tinha sido formada aqui no Siluriano, tá bom? E aqui no Carbonífero a gente já tem aí florestas, né? Vou botar aí, ó, florestas de musgos, que são as briófitas, né? A gente tem também florestas de samambaias, aquela que a nossa mãe tem em casa, né? Que elas adoram. Samambaias, elas são as pteridófitas. Não sei se vocês lembram disso também, da biologia, tá? E também as florestas de coníferas. Professor, Oi. é exatamente por causa da formação das florestas que esse período é o Carbonífero? Exatamente, porque a quantidade de florestas era tão grande, né? E que essas florestas, o ciclo da vida, elas vão morrendo também. E quando elas vão morrendo, esses vegetais eles vão se depositando e sendo soterrados, e se depositando e sendo soterrados, e dá uma camada de carvão absurda, né? Na América do Norte, ali na Europa, foram as maiores camadas de carvão que a gente tem evidência assim no mundo, tá? E olha só que coisa interessante. Esse carvão, né, esse carvão mineral que foi formado a partir dessa fossilização, né, dessas florestas, é que propiciou a Revolução Industrial de 1750 na Inglaterra. Olha que viagem, né? A parada. Então, é um registro aí geológico de 300 milhões de anos do Carbonífero, né? Que formou os carvões minerais que a gente tem na Europa e na América do Norte. Que no Brasil a gente tem também, mas uma quantidade um pouco menor, lá na região da Bacia do Paraná, ali no sul do Brasil. Tá? Só que lá na Europa, na América do Norte, é grande mesmo assim esses depósitos, e esses depósitos que propiciaram o principal material para combustão no período lá em 1750, na primeira Revolução Industrial, foi o carvão. Então eles tinham lá na Inglaterra, né, eles tinham esse estoque aí de carvão absurdo, né, que propiciou aí o desenvolvimento, né, da indústria aí no nosso mundo. Tá? Então isso é bem interessante também. E você já tinha as florestas de coníferas, né? Conífera até brinco, né? Que são as árvores de Natal, né? Que são as gimnospermas. Vocês devem lembrar disso. Se não lembram, vocês estão relembrando agora, né? E as gimnospermas, o legal dela, né? Que elas já tinham as sementes.
E as sementes, elas já guardam ali um pouco da água necessária. Ou seja, tem sementes que, às vezes, elas ficam aí 100 anos, né, para poder germinar. Então, elas têm um reservatório de água dentro da semente ali e ela fica ali paradinho. Quando tem um ambiente específico que ela pode germinar, ela germina, tá? Enquanto que as briófitas, né, elas necessitam muito de um ambiente aquático, né, porque elas se reproduzem por esporos. Você já deve ter ouvido falar isso também. Esporos. Né? Enquanto que as samambaias também. Já viram na samambaia, na folhinha, tem aquele pontinho vermelho? Vocês já viram com certeza isso. Aquele pontinho vermelho ali são os esporos, tá? São a maneira que elas se utilizam ali para poder, né, se reproduzirem, tá? E para isso elas precisam de estar sempre próximos a um suprimento de água. São plantas que gostam muito de água, essas aqui, tá? E isso dificulta esses tipos de plantas, né, dificultam um pouco vamos dizer assim, a entrada para o interior da terra, porque elas sempre precisam estar próximas de ambientes aquáticos. Assim como os anfíbios, né, gente? A gente sabe que o sapo, ele bota lá os ovinhos dele, né, na água, né, os girinos, né, que os girinos, eles têm a primeira parte da sua reprodução, da sua evolução, vamos dizer assim, né, na água, né? Enquanto que a gente vai ver que os répteis, eles já botam ovos, né, fora da água. Então, os répteis é uma evolução dos anfíbios, vamos dizer assim. Existem anfíbios até hoje, lógico, a gente sabe, mas o réptil é uma evolução do anfíbio e propiciou, né, com que esses animais pudessem cada vez mais se distanciar das águas, assim como as plantas, né? As gimnospermas, por terem sementes, essas sementes eram levadas pelo vento e já tinham um suprimento de água específico dentro dessas sementes. Essas de toda a Terra, tá? Então é aqui no Carbonífero também que surgem os primeiros répteis. Qual a diferença dos répteis para os mamíferos, para os anfíbios? Os répteis, eles colocam o ovo, e dentro do ovo a gente já tem ali que a gente chama de líquido amniótico, né? Esse líquido amniótico aí é a água, toda a água necessária para esse organismo poder, né, se alimentar, vamos dizer assim, dentro, né, do ovo, né? E cada vez mais esses répteis puderam aí se afastar dos corpos aquáticos e puderam aí conquistar o ambiente terrestre. Isso é muito interessante, né? E isso é o finalzinho aqui, né, do carbonífero. Então, no carbonífero a gente tinha insetos muito grandes também. A gente vai ver no filme que tinha a meganeura, uma libélula do tamanho de uma águia. A gente tinha euripterídeos, a gente tinha escorpiões muito grandes, assim. Esse era um período aqui que a gente tinha muito oxigênio na atmosfera. Então, esse oxigênio propiciou também com que as espécies fossem muito grandes também. Tanto espécies de plantas com 30 metros, 40 metros de altura, assim, coisas absurdas. E insetos, escorpiões muito grandes, assim, diclópodos muito grandes. Então, é bem interessante esse período do Carbonífero, que é um período que o oxigênio estava bombando, assim, na atmosfera. Tá bom? Então, aqui no Carbonífero, a gente tinha essas florestas, né, de briófitas, pteridófitas, né, que eram reprodução por esporos, então elas precisavam de um ambiente aquático. Mas também a gente já estava começando a surgir as plantas com semente, né, que são as coníferas, né, que são as gimnospermas, que propiciou aí a conquista do território. Além dos répteis, né? Os répteis, por botarem ovos, eles cada vez mais se afastam aí um pouco, né, do ambiente aquático. E aí, pronto, a Terra, o ambiente terrestre... Na água já estava bombando desde o Cambriano, tá? O ambiente terrestre ele começou a bombar mesmo de verdade aqui a partir do Carbonífero, tá bom? E no Permiano, aí, que é o nosso último período aí do Paleozoico, a gente tem a formação de um supercontinente. Esse supercontinente a gente chama de Pangeia. Já ouviram falar do Pangeia, já? Alguma vez na vida? Sim, várias vezes. Sim, né? Tinha até um time de futebol da escola, a gente botou o time da faculdade, o nome do nosso time era Pangeia. Era legal, assim, por causa, né, desse supercontinente, que todos os continentes, América do Norte, Europa, Ásia, África, todos eles se uniram num continente único, né, que é o Pangeia. E essa força, né, de formação desse continente único, né, foi tão grande assim que muitos eventos vulcânicos começaram a ocorrer. E esses eventos vulcânicos, principalmente ali na Sibéria, né, ali na Rússia, né, no norte da Rússia, né, fez com que a gente tivesse, né, provocou a extinção de 95% das espécies existentes. Incrível, né? Então, essa aqui a gente chama de a grande extinção do Permiano,
né? Então, por esse supercontinente, né, ter se formado, ter se unido, né, muitas atividades vulcânicas ocorreram, principalmente na Sibéria, né, que foi local ali, mas que teve uma amplitude global, né, porque toda essa fuligem, né, esse enxofre, a fumaça, tudo que ia se acumulando na atmosfera, impedia a passagem dos raios solares, né? Então as plantas começaram a morrer, depois os animais herbívoros começaram a morrer, depois os animais carnívoros começaram a morrer também. Praticamente toda a vida, né, da Terra foi extinta, né? Essa vida que estava bombando aqui, que a gente viu, né, começou a ser extinta, e ficou algumas espécies só nesse período aqui do Cambriano, do Permiano, tá? Que é o finalzinho aí do Paleozoico. Então foi um evento de extinção em massa, né? Um dos maiores, o maior, né? Vamos dizer, o maior que já ocorreu nesse período, muito associado aqui, tá, a essas atividades vulcânicas que aconteceram na Sibéria, local, mas que se transformou em global. Então você tinha chuvas ácidas que se formavam pelo ácido sulfúrico e tudo mais, isso aí ia destruindo as plantas, né? E os animais foram morrendo a partir daí, tá bom? Então esse é o que marca aí o finalzinho, né, do período Paleozoico, da era Paleozoica. E depois a gente entra na era Mesozoica, mais ou menos aqui, ó, 200 milhões de anos, aqui 145 milhões de anos, e aqui 65 milhões de anos. Aqui, ó, o período do Mesozoico são só 3, tá? Que é Triássico, Jurássico é clássico, né? Todo mundo conhece. E aqui, sim, que a gente tem a diversificação, né? Vou botar assim, diversificação e domínio dos dinossauros. E aqui no Triássico é quando tem um surgimento dos dinossauros. É uma classe, né, dos répteis, é uma classe dos répteis também, tá? Surgimento dos dinossauros e, por incrível que pareça, surgimento também dos mamíferos. Os mamíferos, eles surgem praticamente junto com os dinossauros, só que eram pequenininhos ali, né, vamos dizer assim, alguns mamíferos bem pequenininhos, enquanto que os dinossauros, eles praticamente dominaram a Terra durante muito tempo, mas o engraçado é que eles surgiram praticamente ao mesmo tempo. E o mamífero é uma evolução do réptil também, né, gente? A gente falou que o anfíbio, né, botava o ovo na água, precisa do ambiente aquático para se reproduzir, né? O réptil já não precisa mais porque ele tem já o ovo, né? Coloca o ovo e dentro do ovo a gente tem o líquido amniótico, que é importante aí para a reprodução, né? Para o desenvolvimento, né, do ser que está dentro daquele ovo, né? Enquanto que os mamíferos, eles carregam o ovo, vamos dizer assim, né? Que é o útero, né? O ovário, né? Ele carrega o ovo para onde ele for. Então, praticamente todo o desenvolvimento do determinado ser, ele se dá no interior do útero, né, da fêmea, né, do mamífero. Então, cada vez mais aí estão que os ovos, eles podem ser predados, né? Você coloca o ovo, né? Se a fêmea for sair para caçar alguma coisa, na volta ela pode chegar e ver lá o ovo destruído pela presa, né? Então, você perde os filhotes. Então, o mamífero é uma evolução. Você vai caçar, né? Mas você leva a sua prole junto, vamos dizer assim, né? A sua cria junto. Então, cada um desses seres é uma evolução. Então, os mamíferos é uma evolução dos anfíbios, é uma evolução dos répteis, né? As plantas, que a gente vai ver um pouco mais para frente aqui, ó, no Cretáceo a gente tem o surgimento das plantas com flores, que são as angiospermas. As plantas com flores, então, já é uma evolução das coníferas, vamos dizer assim, né? As coníferas tinham só sementes, as plantas com flores, elas têm flores, elas atraem os insetos, né? Elas têm pólens, né? Os insetos vêm e... Engraçado que aqui, ó, a evolução dos insetos se deu concomitante, assim, né? Junto com a evolução das plantas com flores também, porque os insetos, eles ajudam na polinização, eles pousam numa planta, numa flor, depois pousam na outra, levam aquele pólen de uma flor para outra. Então, e além disso, a semente das plantas com flores ainda são protegidas pelo fruto, né? A pinha, se tu vê a pinha da conífera, é uma semente crua ali, né? Vamos dizer assim. E se você vê uma maçã, uma macieira, por exemplo, a semente está dentro da fruta. Então, o fruto ainda protege a semente também. Ou seja, as angiospermas, que são as plantas com flores, que hoje em dia é a grande maioria que a gente tem no nosso planeta, né? Elas são uma evolução também. E essa evolução sempre é cada vez mais para esse ser, né, para esse organismo, vamos dizer assim, né, esse grupo, né, vamos dizer, conseguir cada vez mais sobreviver e as intempéries, né, existentes no nosso planeta. Então, tudo é uma evolução, gente. As briófitas, as pteridófitas foram a evolução das briófitas, as gimnospermas foram a evolução das pteridófitas, e as angiospermas são as atuais agora.
os anfíbios foram a evolução dos peixes, aí os répteis a evolução dos anfíbios, os mamíferos uma evolução dos répteis. Mas não quer dizer que esses organismos não existam até hoje. Existem, mas uns são mais adaptados do que outros. Tá bom? E aqui no Cretáceo, ó, a gente tem o surgimento das plantas com flores, angiospermas, né? E aqui a gente tem a extinção, agora sim, tá? A extinção dos dinossauros. A teoria mais aceita são o meteoro que caiu, né? Que caiu na península de Yucatán, lá no Golfo do México. Essa é a teoria mais aceita, o filme vai passar isso para vocês também, tá? E aqui eu esqueci de falar, foi no Jurássico que surgiram, né? Surgiram as primeiras aves. Então, as primeiras aves surgiram aí no Jurássico também. Uma das aves mais antigas é de 110 milhões de anos, lá em Solnhofen, na Alemanha, que é o Archaeopteryx. Eu vou até mostrar a foto dele para vocês daqui a pouco. Tá? E esse Archaeopteryx, vamos dizer assim, é o elo, né, entre os répteis e as aves ali, né? Se a gente reparar o pezinho da ave ali, né, ela é muito, muito parecido com o pé de um dinossauro. Tu vê uma galinha andando ali, parece até um raptor andando, né? Isso que é bem interessante. E alguns répteis, né, tem agora já as teorias mais aceitas, que alguns répteis que são os dinossauros, né, carnívoros, você tem 5 classes de dinossauros, né? Dessas 5 classes, uma só era carnívoro, que eram os terópodes. E dentro dos terópodes a gente tem os répteis. Então os répteis, alguns deles já tinham penas, né? Os fósseis, o registro fossilífero mostra isso, que alguns deles já tinham penas. Então muitas pessoas falam, os dinossauros foram extintos. Não, eles não foram extintos. Uma das classes dos dinossauros, né? Uma das famílias, vamos dizer assim, né? Que eram os répteis, eles desenvolveram penas e evoluíram para as aves. Então todas as aves que a gente vê hoje em dia, né, é uma evolução dos répteis, né? Daquele dinossaurozinho lá, menorzinho que tinha lá no filme Jurassic Park. E a gente repara que as aves, elas são meio, né, predadoras, vamos dizer assim, uma águia predadora. Tu vê um papagaio, por exemplo, que chega perto dele e já quer te bicar e tudo, e tu olha o pezinho dele ali, é um pezinho idêntico a um terópode, né, vamos dizer assim, aquelas pegadas de dinossauros. Então, né, os dinossauros foram extintos, grande parte deles, um deles sobreviveram, evoluíram, criaram asas e são as aves aí que a gente tem hoje em dia, tá bom? As outras classes de dinossauros, todas eram herbívoros, que era aquele do pescoção, que é o brontossauro, né, o titanossauro, que a gente chama, os do chifre, né, que é o tricerátops, aqueles das placas dérmicas atrás, que a gente chama de estegossauro, né, e aquele que parecia uma tartaruga achatada, que tinha uma cauda com tipo um tacape assim, no fundo, que a gente chama de anquilossauro. Então, essas eram as 5 principais classes. Dessas 5, né, apenas os terópodes aí eram os carnívoros, todas as outras 4 aí eram herbívoros, tá bom? Então, vou botar aqui, extinção dos dinossauros, né? O meteoro que caiu lá na península de Yucatán, lá no Golfo do México, tá? Isso há 65 milhões de anos. Então, um aluno que me perguntou, se foi um meteoro que... Não, a Terra, desde o início, ela teve grandes chuvas de meteoro, tá? Mas o específico, né, que é a teoria mais aceita para a extinção dos dinossauros, foi esse aqui, de 65 milhões de anos, tá bom? E aí, dando continuidade, aqui a gente chega na Era Cenozoica, né? Que é dividida aqui em terciário, quaternário. E essas terciário e quaternário é uma indicação um pouco mais antiga, vamos dizer assim. Atualmente, utiliza muito paleógeno e neógeno. Acho que tem alguém querendo entrar lá, né? Deixa eu dar uma olhadinha lá. Não, é que falta 10 minutos para fechar. 10 minutos, tá? É o tempo certinho para eu acabar aqui a tabela, tá? E aí, como é nossa era, né, o Cenozoico, né? Não que no Mesozoico e no Paleozoico não tenham épocas, existem épocas também no Mesozoico e no Cenozoico. Só que, para a gente, o que é mais interessante é o Cenozoico, que é o aparecimento da vida humana, né, vamos dizer assim, a gente tem algumas subdivisões aqui de épocas dentro do período terciário e quaternário. Atualmente é mais utilizado paleógeno e neógeno, tá? Então a gente tem aqui o Paleoceno, aí Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno, Pleistoceno e o nosso atual agora, que é o Holoceno. Idades, vamos lá. Aqui 55 milhões de anos, aqui 33,
23, 5,3, aqui já está chegando próximo aí, ó, ao atual, 1,8 milhões de anos, 11 mil anos, e hoje em dia, que é o nosso período. Então, a transição do Pleistoceno para o Holoceno ocorreu há 11 mil anos. A transição do Plioceno para o Pleistoceno a 1,8 milhões de anos. Tá? Então, é assim. Aqui no Paleoceno, né? O que a gente teve? No Paleoceno, a gente teve a diversificação dos mamíferos. Tá? Aqui no Eoceno, a gente já teve o início, né? Alguns roedores, baleias. As baleias estavam se formando nesse período também. Aqui no Oligoceno, a gente já tem a formação de campos, pradarias, que são as estepes, né? As savanas, vamos dizer assim, né? Nesse período. Aqui no Mioceno, aqui é campos, né? Campos e pradaria. Aqui no Mioceno, a gente já teve, ó... Professor. Oi. E a separação dos continentes? Foi em qual? Aqui, ó. Separação aqui no Triássico, né? No Triássico aqui a gente já tem, ó, início da fragmentação do Pangeia. Porque era um continente, um supercontinente, que ele era muito instável, vamos dizer assim, né? Eram todos os continentes juntos, então, praticamente 250 ele começou a se formar, 230, mais ou menos, ele já estava começando a se fragmentar. 20 milhões de anos depois, né, que é muito para a nossa história humana, e pouco para a história geológica, né? Ele já começou a se fragmentar, né? Se fragmentou a primeira parte de cima, né? Que ficou ali junto à América do Norte, Ásia e Europa, e a parte de baixo ficou África, América do Sul, Índia, Antártica e Oceania, né? Formando Gondwana, que a gente chama de Gondwana. Então, o início da fragmentação do Pangeia foi logo aqui no Triássico, tá? E aqui no Mioceno, ó, continentes com a forma atual, tá? Professor, Mais ou menos 5,3 milhões de anos. Pode perguntar. Essa fragmentação do Pangeia, ela aconteceu por causa dos movimentos de convergência, divergência? Exatamente. Que são os movimentos convectivos do magma, que é a nossa aula 3, né? Na nossa aula 3, a gente vai trabalhar especificamente todos os limites, convergentes, divergentes, transformantes, onde que ocorrem, né? Quais são os principais exemplos no mundo que a gente tem, e tentar explicar como que esses movimentos, que esses continentes se movimentam também, que é principalmente pelos movimentos convectivos do magma, né? E aí eu vou explicar para vocês direitinho. Nossa aula 3, a gente vai ficar trabalhando só isso, tá bom? Valeu. Qual é o nome da era que veio depois da Jurássica mesmo? Da Jurássico é o Cretáceo. Esse aqui, ó. Tá? E aqui no Plioceno a gente já tem, ó, o surgimento dos primeiros hominídeos. Bom? Aqui, ó, Pleistoceno a gente teve muitas... Lembra que eu falei para vocês que teve 18 variações de glaciações? Megafauna. Megafauna é o tigre dente de sabre, preguiça gigante, né? Toxodonte, cara, aquele hipopótamo gigante, né? Tá aqui, megafauna. Aquele tatu gigante, que é o gliptodonte, tá? E aqui no Holoceno, a gente já tem o Homo sapiens. Pronto, gente. Montamos aí a nossa tabelinha geológica, tá? Rapidinho para vocês verem que não demora muito, em 40 e poucos minutos conseguir montar. Então, mais ou menos isso que eu quero que vocês façam, tá? Pode usar a minha como base? Pode. Deixa eu até tirar aqui essas marcações, pra vocês verem melhor. Pode usar a minha como base? Pode. Pode olhar na internet? Pode também, tá, gente? Então, fiquem à vontade, tá? Para montar a tabelinha de vocês, é importante a gente saber, né? Principalmente a evolução ali, quando que deu a evolução dos peixes para os anfíbios, dos anfíbios para os répteis, né? Dos répteis para os mamíferos e tal, das plantas também, das briófitas para pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, né? Os principais eventos geológicos, a formação do Pangeia, por exemplo, tá? Então isso aqui é importantíssimo a gente saber os primeiros eventos aqui que ocorreram na Terra, né? Surgimento da água, primeiro surgimento da vida, os estromatóides, lançamento de oxigênio para a atmosfera. Então é bem interessante, né? E a gente saber, né, essa tabela geológica. E assim como eu brinquei com vocês, falei, ele não deve passar isso para o 6º ano. Passo sim, ó, até deixei aqui para vocês verem, ó, a fotinha aqui da escola, é a escola ali em Jardim América, é a Escola Municipal Herbert Moses, e eu tenho um projeto de extensão
lá, com o projeto de extensão, a gente tem uma coleção didática lá na escola, que é a Sala de Vivências Holísticas, né? Que é um modelo, né, de coleção didática que é raro, a gente sabe que é raro de ter essas coleções nas escolas públicas, tá? E a gente quer expandir esse modelo aí, né, para outras escolas, né, do município do Rio e também para a Baixada Fluminense. E olha que legal aqui no Cambriano, eles botando aqui os gastrópodes, os moluscos, então eles iam jogando amarelinha, né? Ia jogando a pedra, onde a pedra caísse, eles tinham que pegar um determinado C, né, para colocar. Aí ia botando as idades aqui também, ó. E os períodos, ó, Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero, Triássico, Jurássico, Cretáceo, aqui, ó, Terciário, Quaternário. E aí a gente vai brincando. Aqui os dinossauros, tá vendo? A gente, né, botou aqui os dinossauros, mesmo aqui no Triássico, no Jurássico, aqui alguns peixes aqui, ó. E bem interessante, eles gostam, tá vendo? Então, é difícil com que eles fiquem de máscara, né? Mas a gente vai tentando. E aí eles vão gostando ali, né? Vão tentando fazer. Né? É bem interessante. Isso aqui todos são meus alunos aqui do 6º ano. Tá? Só para vocês verem que não é mentira minha, né? Se vocês quiserem dar um print, tá, gente? Copiar, fiquem à vontade aí. Tá? E agora eu vou fechar isso aqui, porque já deve estar acabando aí o nosso tempo. Bom? Fechar aqui. Em 3 minutos vai acabar.